Vamos então passar a palavra para o nosso querido Saulo. Obrigado. Muito boa noite a todos. Boa noite também a todas. Que as nossas primeiras palavras sejam sempre de uma profunda gratidão a Deus, que tem nos oferecido nessa possibilidade encarnatória a doutrina espírita. Existe uma passagem no rico capítulo 10 de Lucas, a partir do versículo 25, em que uma pergunta é lançada a Jesus. E falamos a partir do 25 porque ao longo de quase o restante desse capítulo vai se seguir um diálogo muito instrutivo e que nós teremos por base para as reflexões de hoje. Um jovem se levanta na multidão e pergunta em Lucas 10:25, Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Sendo que a concepção que em Jesus, no cristianismo, portanto, apresentada no Novo Testamento, nós vamos encontrar para a vida eterna, é algo muito semelhante à nossa ideia de felicidade. Talvez a nossa maneira hoje, em termos espíritas, de expressar uma vida tranquila após a desencarnação do corpo, após a chegada no mundo espiritual, aquilo que Jesus prometia como o reino dos céus, as bem-aventuranças desenvolvidas levariam a criatura à vida eterna. Não no sentido exatamente da imortalidade da alma, já que todos, pelo fato de serem filhos de Deus, são espíritos imortais e têm a eternidade. Não era disso que se tratava. Ele perguntava, Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar a salvação? Esse é um problema central do Evangelho de Jesus. E que, aliás, em Atos dos Apóstolos, Paulo vai trabalhar intensamente. E os nossos amigos, que respeitamos muito, católicos, protestantes, entenderiam, séculos a fio, a salvação como um problema resolvido pelo favor divino. Resolvido pelo presente que Deus dá àquele que define para a sua vida um roteiro teológico claro, como, por exemplo, aceitar Jesus Cristo como seu real, único e definitivo Salvador. A partir desse momento, a salvação se dá, então. Mas o que o diálogo que se segue nos apresenta corrobora em muito a tese espírita, se distanciando daquilo que, então, nós temos visto em outros cultos respeitáveis, mas dos quais precisamos discordar também respeitosamente. Porque Jesus, para começar nos ensinando muito, não responde à pergunta logo de cara. Ao contrário, como em alguns outros momentos também, na sua lógica um tanto socrática, ele devolve com outra pergunta. Ele diz, o que está escrito? Como tu lês? Porque já havia sido, e ele se referia ao Velho Testamento, dito o que fazer para alcançar a salvação, a felicidade, a vida eterna, o reino dos céus. Como ele tinha anunciado, ele não vinha descumprir, derrogar nenhuma lei. Ao contrário, ele dizia que vinha ratificar a lei velha, dar a ela cumprimento. E então aquele homem, que a passagem vai revelar que era um doutor da lei, que na verdade, pela anotação de Lucas, fica claro que ele estava ali para apresentar uma armadilha ao Senhor. O texto diz que ele perguntava para o tentar. Isso era muito comum. Doutores da lei, homens do templo, se misturavam no meio do povo para fazer questões a Jesus delicadas, daquelas que um sim traria contradição por um aspecto e um não também. Jesus, na sua inteligência fantástica, no seu amor total, sempre encontrava um caminho do equilíbrio. Basta vermos, num parênteses rápido, a passagem da mulher adúltera. Ora, Senhor, ela foi pega em adultério.
e a lei nos manda apedrejá-la. O que fazer? Se Jesus diz, apedrejem-na, porque a lei manda, ele concordaria com a lei humana, mas entraria em contradição flagrante com tudo que ele ensinava. Ele tinha acabado de falar de perdão aos inimigos, de amor aos inimigos. Coisas que até hoje nós não entendemos bem, porque continuamos a defender, por exemplo, pena de morte. Continuamos a achar que uma ideia que caracteriza a evolução e o progresso da legislação humana como os direitos humanos são sinônimo de defesa de bandido. Jesus defendia também, amai os vossos inimigos. Se ele dissesse, não podem apedrejá-la, ela é tua irmã. Ele que acabou de ensinar, que veio dar cumprimento às leis antigas, estaria dizendo que Moisés está errado. Mas na sua inteligência, na sua perspicácia, ele não diz nem sim nem não. Ele fica com o caminho do meio. Diz a passagem, essa anotada lá em João, pelo capítulo 11, que ele abaixa-se e começa a escrever sobre a areia. Não sabemos o que ele escrevia. Alguns teólogos eminentes, interpretando a passagem e trazendo outros retalhos da interpretação das línguas mortas faladas por aqueles homens, dizem que Jesus escrevia os pecados humanos. Imagina, ele deve ter escrito vaidade, orgulho, concupiscência, maledicência, egoísmo. Listou os pecados humanos, os erros humanos na areia, escrevendo com a mão. E quando alguém lhe perguntou pela segunda vez, Senhor, ela foi pega em adultério flagrante, o que fazer? Ele diz ousadamente, mas naturalmente dominando o ambiente magnético que tinha criado, que atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, depois de ter feito a lista dos pecados, para que todos pudessem se identificar. Diz o texto, de maneira interessantíssima, que dos mais velhos para os mais novos todos se retiram, porque os mais velhos tinham tido mais tempo de pecar. A inteligência de Jesus e a autoridade moral do mestre levam-no a perguntar de volta para aquele doutor da lei, como a dizer, ora, você não leu o que está escrito? O que está escrito lá? E aquele homem, dominando naturalmente, como sacerdote que era, o texto de Moisés, ele cita Deuteronômio 5, onde está escrito, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ora, tudo está escrito na velha lei, não eram novidades. E Jesus, que tinha então atestado que aquele homem sabia, que tinha entendido já o problema da salvação, finaliza praticamente o diálogo, zerando a possibilidade daquela pegadinha se concretizar. Porque então ele não teria o que responder. Ele tinha entendido, ele tinha citado, ele sabia. Ele sabia. O saber estava consolidado. Mas estivesse ele ali fingindo um procedimento para criar a armadilha. Ou estivesse ele em dúvida ainda, na incoerência que é nossa de todos os dias, entre o saber consolidado e a prática ainda não tão construída assim. Ele pergunta, ouvindo de Jesus aquela resposta, ele pergunta mais uma vez, mas Senhor, quem é o meu próximo? Porque Jesus, ao ouvir a sua citação tão bonita, disse, entendeste bem, faze isso e viverás. Mas Senhor, quem é o meu próximo? Ele não sabia de quem o Velho Testamento tratava quando citou amar ao próximo como a si mesmo. E então Jesus conta uma parábola, que nós não temos tempo aqui de contar e estudar nos mínimos detalhes, mas nós conhecemos bem. É a parábola do bom samaritano. E na parábola do bom samaritano, Jesus recupera a ideia do amor ao próximo. Aliás, fazendo uma outra pequena revolução, porque ele bota o samaritano, justamente o samaritano, tido como um tipo social inferior,
tido como alguém menos capaz, visto de maneira bem clara pela sociedade hebraica do momento, como alguém que não valia tanto quanto um judeu, e por isso vivia isolado, não podia participar, por exemplo, das cerimônias, das celebrações, como aquele que foi quem socorreu o homem caído. Quando retorna da contação da parábola, ele pergunta ao jovem doutor da lei: quem foi aquele que teve compaixão? Entre o levita, o sacerdote e o samaritano, ele não podia fugir à resposta. Ele não podia pronunciar a palavra samaritano, então ele não respondeu desse jeito. Ele disse: este Senhor, que teve compaixão dele, é o próximo. Entendeste bem, faze isso e viverás. Para a doutrina espírita, então, a vida eterna, a salvação, conforme para Jesus, nada mais é do que o trabalho da caridade, do que o desenvolvimento desse amor fraternal, que me faz enxergar o outro, mesmo que eu não o conheça, como o próximo. Porque vamos entendendo que, como filho de Deus que o outro é, e eu também sou, ele é meu irmão. Dulce, aquela freira baiana, tão conhecida, amiga pessoal de Divaldo Franco, quando encarnada, dizia que para o cristão não pode haver o problema do outro. Porque para o cristão o outro é irmão. E problema do meu irmão é o meu problema. Basta vermos nas relações consanguíneas. Eu posso estar sem falar com meu irmão há um mês. Brigamos. Mas se alguém vier mexer com ele, mesmo brigado, mesmo que eu permaneça naquele momento ali sem falar com ele, eu vou defender. Porque ele é meu irmão. E se atingir a ele, atingiu a mim. Jesus propõe que enxerguemos desse jeito a humanidade. Por mais que ainda seja um tanto distante da nossa realidade prática, nós precisamos pelo menos entender a proposta cristã, para que, compreendendo o tamanho do desafio, possamos planejá-lo, desde hoje e ao longo do tempo, para sempre. Porque também para a doutrina espírita não há um termo, não há o fim de um processo, por exemplo, com a encarnação, não há. Vocês vão se lembrar daquele outro momento em que Jesus, questionado por um outro jovem, sempre os jovens, dando trabalho a Jesus no Evangelho, o jovem chega diante do mestre e fala: bom mestre, todo feliz, espontâneo, alegre por ter encontrado Jesus. Jesus, como em nenhuma outra passagem, coloca-se sério, quase taciturno, e diz: bom não, porque bom só o Pai. Acreditando que nenhuma palavra de Jesus fica sem sentido, e que ele não estava fazendo poesia somente, mas ensinando, ele está nos dizendo que mesmo depois de chegar à estatura de espírito puro, o espírito não é bom. E olha que Jesus, há 2000 anos, já era puro há algum tempo. Pelas revelações de Emmanuel, em A Caminho da Luz, nós vemos que Jesus foi um dos líderes da construção do planeta há 4,5 bilhões de anos. E imagino que Deus não ofereça a um espírito recém-puro uma missão dessa. Ele devia ser um espírito puro, mais ou menos experiente. Puro espírito. Médium de Deus. Compreensão total, segundo o Livro dos Espíritos, na escala da pureza, os espíritos veem a Deus, seja lá o que isso for, que nós nem temos condição ainda de compreender. E ele recusa o adjetivo bom. E nós queremos ser vistos pelos nossos vizinhos, pelo nosso patrão, pela nossa esposa, esposo, como pessoas boas. Eu fui tão bom.
eu sou tão bom e ele ou ela não me valorizam. Precisamos entender com Jesus que o qualificativo de homem de bem, e esse nós podemos alcançar, ele está relacionado diretamente à salvação. E a salvação espírita, porque a salvação cristã, nos ensina que é com esforço, e não pelo favor divino, que nós vamos alcançar a felicidade. Parece que essa lei de solidariedade, que segundo Leon Denis, lá é o grande enigma, cria uma espiral evolutiva, onde nós sempre teremos alguém logo à nossa frente e logo também ali atrás, de modo que dando as mãos uns para os outros, nós nos apoiamos mutuamente. Parece que essa lei de solidariedade, ela está encharcada de uma palavrinha que ao longo de séculos nós temos recusado: trabalho. E reclamamos às vezes, mas isso dá muito trabalho. Mas aquela pessoa é muito trabalhosa ou difícil. Essa relação não me basta, não é suficiente, não está legal porque está me dando muito trabalho. Enquanto que o problema não está exatamente no trabalho, mas na perspectiva pela qual nós o encaramos. A tentativa hoje é resumir, palidamente, algumas reflexões que as obras de André Luiz vêm nos apresentar, tudo baseado, se estudarmos aprofundadamente, em Allan Kardec, no Evangelho de Jesus, acerca das noções de trabalho. Porque no mundo espiritual, o que nós vemos, por exemplo, no caso de André Luiz, recuperar a sensação de felicidade é o serviço ao outro. E não foi à toa que Jesus anunciou que ele mesmo não vinha para ser servido, mas para servir. Que aqueles que o seguissem deveriam ser dos que sentam atrás, para que, conforme merecessem, pudessem ser chamados à frente. E não estamos tratando aqui, muito menos exclusivamente, do trabalho material, que ainda é um dever, uma obrigação, pela manutenção do corpo físico, da nossa família, da nossa vida, mas daquilo que nós colocamos, da perspectiva pela qual nós enxergamos o trabalho, mesmo o trabalho material. Será que nós estamos perfeitamente cientes, conscientes, de que só o trabalho pode nos levar ao progresso? Nós entendemos de verdade a lei de trabalho? Quando os Espíritos ensinam que o trabalho nem é só aquilo que eu exerço com as minhas mãos de atividade material, mas todas as ocupações úteis. Tudo aquilo que eu faço que constrói algo de novo em mim é trabalho. Então não dá para ficar parado espiritualmente, porque mesmo no lazer, quando eu acho que estou exclusivamente me entretendo, vendo, por exemplo, um filme, uma ideia nova está surgindo. Um plano diferente para algo que eu fazia da mesma maneira há anos está surgindo na minha mente. Uma comparação entre aquela experiência e a minha está renovando as minhas propostas para o dia seguinte. Que nós não recusemos espiritualmente as oportunidades de progresso, porque as pessoas trabalhosas, as situações que nos tiram da zona de conforto, são exatamente os obstáculos que Deus propõe para que, em driblando-os, possamos progredir. E nós preferimos reclamar. Quantos irmãos, no atendimento fraterno, seja aos encarnados, seja aos desencarnados, na chamada vulgarmente desobsessão, questionam a existência de Deus pela vida que têm, ou pela vida que tiveram. Onde estava Deus
quando aconteceu tal coisa comigo? Onde estava Deus quando me tirou fulano ou ciclana? Onde estava Deus quando a minha vida ficou o caos que ficou? Sem a compreensão devida de que aquilo que nós nomeamos caos, de que aquela perda aparente, de que o problema circunstancial, transitório, são exatamente o jeito da lei de nos fazer progredir. Acontecem coisas muito esquisitas em nossa vida por conta da preguiça, do comodismo, das nossas relações ainda de manutenção de um mais ou menos, mesmo que nós possamos mais. Isso fica patente, por exemplo, no nosso equívoco enquanto imitadores de Deus na educação no lar. Temos visto muitos problemas na educação de jovens, de adolescentes, por exemplo, para tratar de um problema que está assim escrachado nos ambientes educacionais, da ausência do não, da negativa, do dizer, isso não dá, isso não pode, isso agora não. E o mais interessante é que a maior parte dos pais, estudados em diversos trabalhos de pesquisa acerca do assunto, evitam dizer o não, porque um dia disseram não para eles. Mas também reconhecem esquizofrenicamente que aquele não que disseram para eles foi importante para o seu desenvolvimento. Como, por exemplo, num caso dos mais comuns. Eu sempre trabalhei e estudei. Muitos pais farão esse texto. Estão fazendo agora. Mas luto com todas as minhas forças para que meu filho possa só estudar. Por quê? Se você é a mesma pessoa que bate no peito para dizer que o esforço empreendido naquele binômio estuda, trabalha, preenchendo os 3 turnos do dia, foi o que, por exemplo, evitou que você caísse em perigosas tentações, que se desviasse em atividades menos salutares, que às vezes na vida de alguns impedem até a organização familiar, porque de lazer em lazer o jovem se enrola de uma tal forma que não consegue mais se encaixar na vida. Líamos uma reportagem há algum tempo atrás, vamos citar aqui a Itália, porque é um fato da reportagem, mas se houver algum italiano, descendente de italiano, não fique ofendido, porque imagino que pela natureza humana isso se repita em qualquer lugar do mundo, mas o percentual evidenciado pela reportagem na Itália me assustou. 48% dos homens adultos maiores de 40 anos na Itália moram com os pais. 48%. Desses quase 50%, 20% aproximadamente, são homens desquitados. Casaram-se, tiveram seus filhos, o casamento não deu certo, acabaram voltando para a casa dos pais. Mas 30%, e esse número me pareceu muito alto, é de homens adultos maiores de 40 anos, solteiros. Nunca se casaram, não têm essa pretensão. Vivem a vida feliz de um solteiro, com muito menos responsabilidades, diga-se de passagem, pela zona de conforto estabelecida naquele lar. E a reportagem usava como registro, como destaque, uma família, uma cidade movimentada da Itália, e a mãe ia mostrando a organização da vida do filho. Dizia ela no seu texto, a vida do meu bebê. O bebê dela tinha 43 anos. Só aí temos muito a avaliar. Mas quando ela abriu o guarda-roupa do bebê, eu entendi tudo. Fiquei até com um pouco de inveja. Porque as camisas do bebê
estavam organizadas por cores no guarda-roupa. O bebê não cuidava das suas cuecas. Era a mãe que cuidava, e elas tinham uma forma quase geométrica de serem dispostas na gaveta. Ela dizia na reportagem se orgulhar do fato de nunca, vejam bem, nunca, em 43 anos, uma muda de roupa do seu filho ter ficado suja por mais de 24 horas. Lá em casa, às vezes, eu esqueço que tem uma camisa de tanto tempo que ela fica no cesto. E a sua roupa está pronta. Se é assim com a roupa, imagina com a comida. Ela dizia ser um absurdo alguém fazer a refeição no almoço e a comida ser a mesma no jantar. Quantas vezes comemos por 3 dias o mesmo arroz? Pelo menos no Brasil. E não que isso denote nada de menor ou inferior, porque provavelmente é assim, porque estamos vivendo coisas um pouco mais importantes do que um arroz fresco 2 vezes ao dia. Cá entre nós. Agora me digam, que criatura vai pensar em casar com uma mãe dessa? Porque não se faz no mundo, graças a Deus, esposas assim. Isso é coisa só de mãe. Porque as mulheres também estão mais preocupadas com coisas mais importantes do que as cuecas que nem delas são. Ora, autonomia, independência é algo difícil de construir dentro do ser humano. E quando nós enxergamos no procedimento dos nossos pais uma dificuldade que os levou a dizer-nos um dia, olha, você vai ter que trabalhar para estudar de noite. Se isso nos fez amadurecer mais rápido, por que nós trabalhamos para evitar isso na vida dos nossos filhos? Um desses pais, respondendo a alguns questionamentos de pesquisas nesse campo, perguntou àquele que o entrevistava se ele achava que a sua rotina estava dizendo ao filho que não era importante trabalhar. E ele contou que ele trabalhava no sistema judiciário, não me lembro agora exatamente em que instituição e setor, mas por conta das escalas daquela repartição, ele ia ao trabalho só às terças-feiras. E o filho começava a demonstrar uma certa repulsa pela ideia de ir à escola todo dia. E conversando um pouco mais, nós descobrimos, por exemplo, que esse pai, que ganhava muito bem, por isso não precisava trabalhar os outros dias da semana, tinha presenteado o seu filho, naquela ocasião, fazendo 16 anos, com um carro 0 quilômetros. Sem que no Brasil, com 16 anos, ele possa tirar a carteira, por exemplo. Então as confusões ético-morais do nosso processo até de educação são muito grandes. Nós temos nos confundido sobre o conceito de trabalho, entendendo que isso é um castigo. Aliás, um castigo bíblico, pelo ensino que nossos irmãos cristãos de outras denominações fazem até hoje. Quantas coisas naturais e belíssimas são tidas como castigo. Ganharás o pão com o suor do teu rosto, porque foi comer a maldita maçã. Se não tivesse comido, não precisava trabalhar. Vai ter as dores do parto, porque caiu em pecado. E nós acreditamos nesses mitos. Acreditamos tanto que às vezes vivemos esperando a aposentadoria. Me explica. Se não for espírita, tem explicação. Mas se eu sei que sou espírito imortal, eu posso até aguardar ansiosamente a aposentadoria, porque eu quero trabalhar um pouco mais lá na Dona Meca, ajudar no centro espírita, fazer uma outra faculdade, ou então me dedicar a um hobby, a uma ONG, a um projeto social. Agora, como que eu posso trabalhar
Eu ia chutar aqui uma quantidade de anos, mas não vou fazer porque provavelmente a gente vai trabalhar até morrer mesmo. E essa história de aposentadoria deve acabar, né? O que não significa, pelo viés espírita, que não devamos lutar pelos nossos direitos, porque eles são compensações desse sistema exploratório, egoísta, que ainda vivemos na Terra. Mas que nós possamos pensar no tempo de maneira espírita. Porque André Luiz, quando chega em nosso lar, lá na colônia espiritual, ele só identifica, no dia em que ele é levado às câmaras de retificação para observar, e que ele acaba se lançando ao trabalho, a alegria. Ele dizia, estava bem cuidado na casa de uma família carinhosa, tudo que eu precisava eu tinha em minhas mãos, o lugar era maravilhoso, uma natureza que eu nunca tinha imaginado, havia lazer, entretenimento, conversa sadia, mas a felicidade eu só recuperei quando me lancei ao trabalho. E é com esse sentimento que um pouco depois ele passa a ser tido como cidadão de nosso lar. Olha que interessante, porque todos podem viver do patrimônio comum em nosso lar, mas aqueles que trabalham conquistam mérito. É um conceito importante da nossa conversa hoje. E por conquistarem méritos, podem passar a interceder pelos que amam. E por conquistarem méritos, percebem melhor a intercessão que fazem por ele. Porque conforme narra o livro também, naquele episódio, vocês vão se lembrar, porque está presente no filme, o filme não é tão bom quanto o livro, nunca é. Uma senhora vai junto de André Luiz ao gabinete de Clarencio, estão lembrados? E ela pede que possa ir à terra ajudar os seus 2 filhos, que estão passando por uma dor terrível. Clarencio, quando vai ver a sua ficha de serviços, encontra uma mulher que estava há mais de uma década em nosso lar e que não tinha sequer 10 horas de realização, de trabalho útil, de produção. Ela vivia, como mostra o final do texto, nos campos de repouso. Ela tinha tudo o de que precisava, do ponto de vista da vida, da organização naquela cidade. Mas ela não tinha méritos. Ele diz a ela que se ela voltasse à terra naquele momento, ela seria como uma mãe paralítica, que vê os problemas dos filhos, mas não pode fazer nada. Porque sem méritos conquistados, ela não teria condições de interceder. Olha que interessante. O mérito, distanciando-nos daquilo que a sociedade material e ainda materialista nos apresenta, não são conquistados pelos títulos. Não são conquistados pelas questões passageiras do mundo, que não caracterizam efetivamente o que nós somos. André chega no mundo espiritual acreditando que seria médico. Por quê? Porque ele tinha feito faculdade de medicina. E o médico que o atende em primeira instância, o Henrique de Luna, diz a ele, você não conseguiu cuidar nem do teu corpo? Como você vai cuidar dos outros do lado de cá? Porque não é exatamente aquilo que do ponto de vista mecânico eu realizo que me caracteriza, mas o sentimento que eu tenho colocado nas minhas realizações. E o sentimento que eu coloco nas minhas realizações me confere mérito. E esse mérito, continua André Luiz, cria correntes de simpatia. E por essas correntes de simpatia, pela amizade, nós somos felizes. Somos muito mais felizes quando estamos em um ambiente de afins. Não é bom? Quando todos daquele convívio pensam mais ou menos como nós. O desafio é viver fora dessa zona de conforto, porque não podemos ser felizes só entre nossos pares. Ao contrário, precisamos espargir isso que já conquistamos naquele ambiente que às vezes é tão inóspito. Mas lá na colônia, ele experimenta a felicidade entre os pares trabalhando, porque mesmo entre os pares, mas sem trabalho, ele não percebe, ele não sente aquilo que leva
a felicidade. E para que nós não pensemos, mas lá é nosso lar, que nós possamos recuperar a ideia de que nosso lar é uma colônia, como muitas outras existem, que está diretamente ligada à terra, feita exclusivamente para a erraticidade. Nós temos nos questionado, lá no grupo que estuda as obras de André Luiz, se é acertada, por exemplo, a nomenclatura da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Porque o mundo espiritual que André Luiz nos apresenta não é nada mais senão a erraticidade. Kardec caracteriza, conceitua erraticidade como um intervalo entre as encarnações. Não façamos do nosso lar o céu, porque não é nada muito bom por lá, não. Se lermos o livro direitinho, até alguns séculos atrás, havia tráfico de comida em nosso lar, de tão ligado à terra que a colônia está. Ligavam os rádios em nosso lar e sintonizavam, imagina a perturbação, as rádios da terra. Desencarnar hoje e continuar ouvindo o noticiário político brasileiro. Que perturbação! E depois de muito trabalho, é que o governador conseguiu educar os habitantes para que eles se distanciassem um pouquinho e não estivessem tão ligados aos pensamentos terrenos. Nós não estamos falando, em doutrina espírita, de nosso lar como projeto espiritual de ninguém. Aquilo ali é um momento de refazimento muito curto para que voltemos para a luta do corpo físico. Então, o que é vida espiritual? Qual é a importância real desse trabalho que ninguém vai contabilizar para nos pagar um salário mais, mas que é a única postura possível para que sejamos felizes? Esse trabalho que vai nos colocar numa condição de sermos como Jesus. Ou nós estamos achando ainda que só é possível fazer o que ele fez porque era Jesus? Esse argumento não vale mais entre nós. Porque Jesus veio e disse, porque podes fazer, isso é muito ousado, porque podes fazer tudo quanto faço, e muito mais. Ora, ou Jesus nos apresentou uma imagem bonita e mentirosa, ou Jesus está dizendo que nós podemos andar sobre as águas, transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes, curar pelo olhar, pela palavra e pela sombra, e muito mais. Desde que nós comecemos, quem sabe, desde hoje, a nos enxergar como criaturas que podemos isto. Porque quantas vezes, nas mesas de atendimento fraterno aos desencarnados, nós encontramos pessoas presas nas suas próprias culpas, por 100, 300, 700 anos, 1000 anos, como descrições de o céu e o inferno, mais raras, mas lá presentes, vivendo num tempo que já se foi. Talvez, por falta de planejamento da vida de espírito que eu sou. E agora eu já sei que sou. O que mudou foi isso. Porque nós sempre fomos espíritos imortais. E sempre erramos nos ângulos da vida. Só que agora eu sei que sou espírito imortal. Eu sei com Kardec em A Gênese que para Deus o passado e o futuro são um grande presente. Reflitamos nisso que a doutrina espírita está nos ensinando. Kardec está dizendo que para Deus não existe o passado. Ele existiu quando era presente. E o futuro existirá quando o presente for. Mas só existe de verdade para o espírito o tempo presente, porque aquilo que passou
aquilo que eu era, aquilo que eu fui, aquilo que eu tenho sido, só serviu para me colocar na posição que eu estou. Mais nada. E hoje, na posição em que estou, como que eu vou planejar o futuro? Como que eu vou viver a vida que eu vivo, porque não tem que sair do mundo, não tem que subir na montanha, não tem que ficar no centro espírita trancado todos os dias? Como que eu vou agora no mundo? Lá naquele lugar que você pensou agora. Que pode ser o seu trabalho profissional, que pode ser a sua vizinhança, que pode ser o seu lar. Como que eu vou me comportar? Mas sem desqualificar os conceitos espíritas, sem manipular a ordem das coisas. Como uma amiga nossa, e já contamos isso aqui em outras oportunidades, aliás, muito oportuno, porque ela faz parte do grupo de estudos que nós temos lá no Leon Denis, semanalmente, às quintas-feiras. E ela tem uma dificuldade muito grande no seu casamento. O seu esposo é daqueles que implica com a sua ida à casa espírita, vivendo ainda uns 2 séculos atrás, ele cria uma série de obstáculos quando ela se propõe a ir ao centro. Então, quando ela chega, nós já ficamos muito felizes, porque ela conseguiu driblar, provavelmente fez tudo o que ele colocou para que as coisas ficassem pacíficas, e foi. Mas naquele dia ela chegou no grupo, e chegou muito feliz, com um sorriso daqueles que a pessoa tenta disfarçar e não consegue. Nós ficamos curiosos, mas faltavam 3 minutos para o início dos trabalhos, e então nós não pudemos conversar. Como o tema era reencarnação, e nós falávamos sobre o livro Missionários da Luz, esse grupo que estuda André Luiz, e que é o promotor desse livrinho que estamos trazendo aqui hoje, Fora do Trabalho, Não Há Salvação, ela, depois de uns 35, 40 minutos de estudo, falou: eu queria contar para vocês uma coisa que aconteceu ontem no meu casamento. Eu relacionei a frase dela com o sorriso, já fiquei na expectativa. É que a reencarnação, que a gente hoje tem como tema aqui, disse ela, resolveu o meu casamento. Eu fiquei numa expectativa muito grande, peguei, conforme todos os casados, papel e lápis, para anotar o que ela ia dizer. Porque solução para casamento a gente tem que repetir. E ela disse: eu acordei ontem pensando que se nós estamos juntos, é porque tem um motivo. E eu resolvi que eu vou ficar calada, não vou dar material para brigas mais. Lembrei daquela história do Chico, da Água da Paz, falei: que beleza. Ela conseguiu se calar e conseguiu vislumbrar possibilidades de sistematizar o silêncio para respeitar, então, aquele momento de desequilíbrio do outro e ficar em paz consigo mesma. E ela está aqui hoje, deve ter dado muito certo. Eu falei: mas explica um pouco mais, por que foi a reencarnação que resolveu o seu casamento? Ela falou: porque eu pensei, se eu ficar calada, quem sabe, nunca mais, na história do universo, eu encontro com esse traste. Quem sabe Deus me autoriza a viver em estrelas, ano-luz, à distância dele para sempre. E nós tivemos que dizer para ela que, infelizmente, pensando assim, como a nossa colega aqui já ameaçou hoje mais cedo, vai ter que voltar. E algumas vezes, porque vê bem, a proposta é conviver fraternalmente e não aturar. Jesus não aturou Pedro. Vocês imaginam? O Espírito puro, construtor do planeta, governador da terra, desceu, encarnou-se num corpo como o nosso. E o material humano que ele tinha à sua disposição era aquilo que somos nós. Mesmo sabendo que Judas faria o que fez, ele não deixou de entregar a bolsa para Judas cuidar dos proventos do grupo, dos recursos para as viagens. Mesmo sabendo que Pedro era quem era, veja bem,
Jesus ensinou no domingo que tem que amar o inimigo, na segunda-feira Pedro cortou a orelha do soldado. Jesus vai orar no horto e leva os 3 mais seguros. Sabe quando a professora escolhe aqueles 3 mais comportados para ajudá-la? Jesus leva Pedro, João e Tiago. Porque ele estava vendo que os soldados chegariam a qualquer momento, pela sua clara evidência, imagina, total, absoluta, e colocou os 3 na porta do horto para tomar conta, enquanto ele queria fazer uma prece. Os mais queridos dormiram. Jesus volta à porta do horto, chama a atenção, retira-se para a oração e eles dormem de novo. Esse é o material humano que Jesus usou. Porque se ele viesse com 12 anjos que nem ele, aí a gente ia dizer que era impossível. Pedro cortou a orelha do soldado, mas depois construiu aquilo que sem a existência nós não estaríamos aqui, a casa do caminho. Pela narrativa incomparável, necessária de Emmanuel em Paulo e Estevão, que possamos ler Paulo e Estevão. Num outro breve parênteses, Dona Ivone do Amaral Pereira tinha como opinião que Paulo e Estevão, depois do Livro dos Espíritos, era a maior luz que desceu do céu à terra. E lá Emmanuel vai mostrar a importância de Pedro entre Paulo e Tiago, para que ali não houvesse o primeiro cisma da igreja cristã, e em se dividindo, perdendo força, não conseguisse chegar aonde conquistou, onde chegou pelas viagens paulinas. Ele usou o material humano como nós, para que ficasse honesta a sua afirmativa de que pode fazer o que eu faço e muito mais, porque no final da jornada, Pedro curava também, pela palavra, pelo olhar e pela sombra. Imagina, estar sob o magnetismo de Pedro curava. Paulo, que foi aquele pelo qual o primeiro mártir cristão se fez, Estevão, foi o mesmo que expandiu a doutrina espírita para, olha o que eu falei, ato falho, o cristianismo para fora da Judéia, e não foi para fora 30 quilômetros não, porque Jesus andou, pelo que contam dos historiadores, no máximo 20 quilômetros não é nada, né? A gente não chega nem no centro da cidade do Rio de Janeiro. E Paulo viajou por todos os continentes conhecidos. O mesmo Paulo que tinha mandado matar Estevão, que iniciou o apedrejamento de Estevão. Então Jesus se utiliza de gente como a gente para que pudesse comprovar que é através do trabalho que um Pedro que arranca orelhas se transforma num Pedro que cura pela sombra. Que um Saulo que mata Estevão e outros mais se torna também o maior expansor da doutrina cristã. Que nós possamos compreender que a única distância que nos medeia de Jesus é a do trabalho. É a do reconhecimento do nosso papel no mundo. Qual é o objetivo da encarnação, segundo o Livro dos Espíritos? Nos colocar diante daquilo que é a nossa parte na obra da criação. Conforme nós encarnamos, e naturalmente aí está explícita a reencarnação, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, esse processo nos coloca em condições de realizar a nossa parte na obra da criação. Emmanuel diz que esse processo ele não pode ser apressado. Porque quem tem pressa, diria o nosso ditado aqui em português, come cru. Quem tem pressa não consegue atingir o objetivo total. É isso que quer dizer o ditado. Mas Emmanuel fala que é preciso ser urgente. Ele estabelece uma diferença grandiosa entre pressa e urgência. Porque eu não vou ficar perfeito de hoje para amanhã. Talvez eu não consiga nem me comportar
com educação dentro do casamento de hoje para amanhã. Mas se eu não trabalho essa ideia, se eu não me esforço para tentar, eu nem começo. E vamos fazer uma conta honesta conosco mesmos. Quantos, como nós, conhecem o que conhecemos nesse planeta? Os espíritas no Brasil totalizam 4%. No Brasil. Se nós pegarmos os quase 8 bilhões de seres humanos, estatisticamente você e eu não existimos. Não é uma amostragem válida em estatística. Os espíritas não são válidos. Não há privilégio na lei de Deus. Mas pelo menos nós estamos recebendo uma notícia por antecipação. E se não vamos ficar nos culpando excessivamente do porquê que ainda não fazemos isso e aquilo, e não somos como Pedro, Paulo ou Jesus, nós também não podemos ir para outra margem do rio. E dizer, por exemplo, se nessa eu não conseguir, na próxima eu faço. Será que na próxima encarnação nós teremos as mesmas condições que temos hoje? Aí alguém vai pensar com a sua lista de problemas que a condição, Saulo, não é tão boa assim. Mas façamos esse raciocínio por comparação. Não são muitos países no mundo, nem nos desenvolvidos economicamente, que isso aqui é possível. Reunião espírita, na hora que eu quiser, de graça, numa sede própria. Isso não existe nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, em Portugal. As pessoas alugam salas. Centro espírita nos Estados Unidos muda de endereço todo ano. Comprar um imóvel? Impossível. De 90 e poucos centros espíritas nos Estados Unidos, para falar do segundo país em que o movimento espírita mais cresce no mundo, 2 têm sede própria, por doações de algum milionário que o fez. Será que por todos os problemas que nós vivemos, o Brasil realmente é o pior lugar do mundo? Um lugar em que nós temos liberdade de dizer o que nós somos, porque em países evoluídos financeiramente, economicamente, o que não significa desenvolvimento moral necessariamente, as pessoas se matam em nome da religião. A cada 10, 15 dias, um atentado novo em Londres. Na Irlanda, um dos países mais estáveis financeiramente do mundo, protestantes e católicos jogam pedras. As crianças aprendem a jogar pedra com 3 anos de idade na escolinha daquele que não pensa como ele. Aliás, com 3 anos ele nem pensa, nem sabe como o outro pensa, mas faz porque mandam. Numa democracia, numa liberdade, hein? Que nós possamos valorizar o cantinho que nós estamos. Aquela pessoa complicada, aquele lugar difícil, aquela vizinhança que incomoda, porque com certeza, apesar das dificuldades, apesar do trabalho, apesar do problema é uma boa palavra, porque problema, para a criança que está iniciando nas classes escolares, é aquilo que mistura um monte de coisa que ela aprendeu numa equação que, se ela não pensar um pouco mais, ela não resolve. Ela sabe somar, ela sabe subtrair, multiplicar, dividir, mas quando lhe apresentam um problema, ela não consegue extrair dali a conta que ela precisa fazer. O grande problema do problema é interpretar aquilo que eu já sei fazer, mas que eu não estou enxergando. E a vida é assim. Aquela situação complicada que eu vivo, ela não é impossível, porque senão Deus seria injusto. Eu já fiz a conta que aquela situação me apresenta, nem que seja no mundo espiritual. Eu sei fazer a conta, mas eu não estou enxergando naquele problema qual é a conta que vai dar a solução.
que não fujamos e que não reclamemos do problema. Que, ao contrário, possamos trabalhar mais e mais. Porque, conforme a proposta de estudos desse grupo, que a gente vem aqui representar e traz o livrinho para quem quiser conhecer, se nós não trabalharmos, nós não seremos felizes. Se não resolvermos o problema, não teremos o mérito no final da prova que estamos atravessando. Se não conseguirmos enxergar por uma outra perspectiva, nós não conseguiremos sair do lugar. E nós estamos aqui profundamente ansiosos pela urgência que nós vivemos. Que possamos fazer como Maria, que, segundo Jesus, lá na sua citação anotada por Mateus, em torno do capítulo 18 a 19, segundo Jesus, escolheu a melhor parte. Que nós possamos, dentro do problema que vivemos, escolher a melhor parte. Ver por onde começa a conta. Interpretarmos com atenção. Jesus descia de Jerusalém para Jericó, numa viagem muito comum à época, quando ele percebe que a noite ia cair, logo, logo. Estava ele com os seus discípulos e mais Lázaro, pelo menos, pela descrição do Evangelho. E ele pergunta aos seus amigos: há sugestões de lugar seguro para pernoitarmos hoje? Lázaro se lembra que um pouco mais adiante viria a casa das suas irmãs, Marta e Maria. Jesus fica muito feliz porque havia tempo que ele não visitava as irmãs, suas amigas, porque irmãs de Lázaro, seu grande amigo, amigo pessoal pelo qual Jesus chora, chegaram na casa de Marta e Maria. Imaginem, chegando Jesus na sua casa, ao cair da noite, com mais 13 amigos. Marta faz alguma coisa muito natural, que talvez a grande maioria de nós fizesse. Ela vai para a cozinha, preparar alguma coisa para aqueles homens que viajaram o dia inteiro comer. Ora, isso parece desimportante? Um cuidado, uma atenção, um carinho. Mas Maria não. Maria toma uma outra decisão e se senta junto dos discípulos. E fica ali ouvindo o Senhor. Se ele ficasse falando por anos, ela ficaria ali, se alimentando espiritualmente, aproveitando cada minuto. Imaginem o que é estar sentado no chão de uma sala com Jesus Cristo. Mas Marta vai se impacientando pelo trabalho, pelo tamanho do problema que ela tem para resolver, pela solução que ela não está enxergando, pelo dever, pela obrigação. Fica ansiosa até que ela larga as ferramentas na cozinha, vai até Jesus e diz: Senhor, te parece justo que eu trabalhe enquanto Maria fica aí? Se o Evangelho traduzisse com palavras de hoje, diria: à toa, sem fazer nada, parada aí. Jesus, com uma profunda misericórdia no olhar, vira-se para Marta e diz: e que ele possa falar conosco nessa noite. Não só com Marta, que talvez tenha o grande mérito de nos conferir esta passagem, que é para todos nós, todos os dias. Marta, Marta, tu te inquietas e agitas por tão pouca coisa. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Que nós possamos, nos ângulos da vida, enxergar onde está a atuação mais importante, onde está o trabalho mais urgente, não deixando de lado o corpo e as necessidades físicas que temos, mas trabalhando como espíritos, enxergando os ângulos que a vida nos apresenta, trabalhosos, difíceis, complicados, às vezes perturbadores, mas enxergando com olhares de espírito, para que possamos diluir esses problemas e vencer desde hoje. Não terminaremos essa jornada hoje, mas ela precisa começar. Graças a Deus.